Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como foi o seu amanhecer hoje? Como foi o seu entardecer hoje? É sempre sobre esfera que nós vamos falar. É sempre sobre conexões que nós vamos falar. É sempre sobre sensibilidade que nós vamos falar. É sempre sobre aquilo que está emanando de nós. É necessário você entender que raramente você vai chegar em um nível onde que nenhuma energia sairá de você. É quase que impossível você achar que você está em um lugar por você não estar falando nada. Seu corpo só não libera energia nenhuma se você conseguir pensar em nada. É impossível. É muito difícil. Impossível não, é muito difícil. Porque sempre vamos estar pensando em alguma coisa. O problema é que quando você fica pensando nos problemas, quando você fica pensando nas coisas que não deram certo, você fica rodeado com uma esfera ruim, uma esfera negativa, uma esfera pesada. Porque é uma esfera de não adoração. É uma esfera de insatisfação. Porque é difícil você estar satisfeito com os problemas que você está passando. Mas a partir do momento que você confia no Senhor, a partir do momento que você entende quem é o Senhor, a partir do momento que você sabe sobre o que você está passando, de onde você veio, aonde você está e para onde você está indo, é tudo diferente, porque estamos falando de destino profético. Não é sobre aquilo que está sendo soprado, não é sobre várias portas abertas e você não sabe em qual porta entrar, mas é sobre não ter nenhuma porta aberta, você sabe que não é o momento de entrar em porta. Ou se tiver várias abertas, você ter convicção sobre a porta que precisa ser atravessada. Porque na verdade Deus ele não abre várias portas. Quando tem várias portas abertas, raramente foi o Senhor que abriu para você. Porque o Senhor ele abre uma porta, que dentro dessa porta existe mais portas. Deus não trabalha com confusão. Toda vez que o Senhor abrir uma porta, espíritos pode abrir uma porta do lado da do Senhor. E às vezes o que o Senhor tem para nós não é agradável para o tempo que nós estamos passando. Não é agradável porque o Senhor ele libera palavras e aquilo que não nos libera, nos trava, nos coloca em cativo. Toda profecia que não libera um destino para a gente, ela nos cativa. Porque tudo que Deus faz tem começo, meio e fim. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. O capítulo é de número 5. E o verso é de número 1. Tudo que eu tenho aos seus pés, tudo que eu tenho é teu. Segundo livro da Bíblia, no Velho Testamento. Igreja, não se acostume nunca com um telão. Sempre traga a sua Bíblia. É necessário, igreja. Porque a vida ela é feita de hábitos. Se você parar de procurar a Bíblia, um dia você não vai nem saber onde está a sua Bíblia, porque você também não vai ler na sua casa. Você vai ser usado a argumentação no seu subconsciente que tem Bíblia no seu celular. Você não precisa da Bíblia física. Aí vai chegar o dia que você não vai precisar nem mais baixar aplicativo, porque chega aqui e tem uma Bíblia no telão. Ou seja, você vai parar de ler. Então, não se acostume. A tecnologia ela ajuda, mas também ela atrapalha. Tudo existe um equilíbrio, uma dose. Amém? Vamos lá. Êxodo 5, verso de número 1. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Todo mundo. Vamos lá. Diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Vamos orar por esta esfera primeiro. Vamos orar por todo o ambiente congregacional nesse momento. Vamos orar pela igreja, vamos orar pelas pessoas que estão aqui.
Você que pode, levante suas mãos. Esse momento é momento de emanar, é momento de lançar aquilo que está dentro para fora. Com a voz profética, com a voz de profeta. O profeta nem sempre é delicado. O profeta, ele tem um olhar diferente. O profeta, ele tem uma voz diferente. Então vamos lá. Libera essa porção sobre a igreja. Tem uma mensagem a ser liberada aqui nessa noite. Cristo sustenta a criação. Também meu A mensagem para ser liberada aqui não vai depender do Senhor, porque o Espírito já está pronto. Cristo sustenta. Vai depender do terreno. Vai depender do ambiente. Vai depender das pessoas. Você já orou pelo ambiente, agora ore por você. Coloque a mão sobre seu coração. Diferente de você emanar para o ambiente, agora você coloca as palmas da mão virada para si. Ah, Senhor, nós estamos aqui, Pai, com sede e fome, Senhor. Libera uma palavra, Senhor, de destinamento, Senhor. Fala tu, não eu, Pai. Encarna em mim, Jesus. Que não sejam as minhas palavras, mas as tuas, Pai. Que essas palavras possam revirar essas pessoas de dentro para fora. Que essas palavras possam gerar, Pai amado, possa gerar vida, Pai. Fica à vontade para o Senhor falar aos nossos corações. Fica à vontade para o Senhor derramar a medida a qual nós precisamos, Pai amado, para os nossos dias, Senhor. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Quando eu vejo esse texto aqui, bastante conhecido, um texto que quase todos conhecem, eu fico apaixonado, porque é Deus tirando o povo do deserto. Só que, muito além de Deus tirar o povo do deserto, muito antes de Deus tirar o povo do deserto, Deus ele está avisando aos líderes daquela época. Ele está comunicando àqueles que estão naquele ambiente, segurando aquele povo. Mas a minha pergunta para você nessa noite é: você já saiu do deserto? Aqui Deus olha para Faraó e através da boca de Arão, através da boca de Moisés, ele fala assim: deixa o meu povo ir, porque eu tenho um culto para ele aonde? Tem um culto preparado no deserto. É no deserto que Deus quer fazer um culto, uma celebração, uma adoração. Seria um culto de alguns dias que se tornaram alguns meses, se prolongaram alguns anos e se tornaram algumas décadas. Porque a ideia de Deus não era apenas ficar no deserto com aquele povo. A ideia de Deus era fazer com que o deserto fosse apenas um processo. E as pessoas, elas se perdem no deserto de Deus. As pessoas se perdem no deserto da vida. E Jesus, quando ele é lançado no deserto pelo próprio Espírito, 40 dias ele é altamente tentado por Satanás. Mas a diferença de Jesus e aquele povo é saber o propósito. É saber o seu destino. É saber por que você está ali. É saber por que você está aqui. Você já saiu do deserto? Não é problema ficar ou sair do deserto, desde que seja o deserto de Deus. Mas eu ratifico perguntando para você: você já saiu do Egito? Você já saiu do Egito? Ou apenas você tem uma sensação que você saiu do Egito? Em um momento muito esporádico, quando um dia você levantou a mão em um culto, num dia de domingo, ou foi um culto no lar, ou foi alguém que pregou, e você ouviu aquelas palavras e queimou seu coração, e apenas você levantou a mão naquele dia. Porque as pessoas de hoje, elas já ouviram falar sobre cura. As pessoas de hoje já ouviram falar sobre milagre. As pessoas de hoje já ouviram falar sobre transformação. Mas você já viveu alguma dessas coisas?
Você já viveu esses milagres de Deus? As pessoas hoje, elas têm muita informação. As pessoas hoje, elas sabem muito. As pessoas hoje são peritas em críticas. As pessoas são peritas em análise. Só que é uma análise que não é uma análise que faz com que elas rompam. Não é uma análise que faz com que elas cresçam, que elas vá a uma direção. Mas é uma análise para ela ter justificativa para elas continuarem exatamente na inércia que elas estão. É uma análise para poder dizer que não importa, não tenho referências. Mas quando você para observar todo o contexto bíblico, sempre Deus levantou um. E quem era essa inspiração desse um? Tem que ser Deus a inspiração. Sua inspiração tem que ser Deus. Sua inspiração não pode estar em homens. Sua inspiração tem que estar completamente em Deus. Você já saiu do Egito? Ou é apenas um pensamento positivo? Você já saiu do Egito? Ou apenas você declara essa palavra para você? É uma realidade que você um dia foi resgatado do Egito. Deus tem poder para tirar qualquer um do Egito. Deus tem poder para resgatar qualquer um do Egito. O Egito, ele representa escravidão. O Egito, ele representa mudanismo. O Egito representa você estar preso dentro de um sistema a qual você é controlado por forças, você é controlado por desejos aonde você não tem o controle, aonde você não tem o senhorio. Vocês estão comigo? Vamos lá. Só que nós estamos próximos a passar por um destino profético. Tem uma geração que está sendo levantada agora, que ela está sendo convidada a sair das limitações. Tem uma geração que está sendo levantada nesses dias, que ela vai ter uma visão amplificada, ela vai ter um ouvido amplificado, ela vai ter desejos e vontades diferentes, porque será um tempo de reconstrução. E não é sobre movimentos, por favor. O poder que Deus trará sobre o Brasil não é sobre um movimento onde que terá várias pessoas juntas, apenas adorando, se reunindo, mas é poder para você agir no dia a dia. Porque o poder que muda não é o poder quando eu estou em agrupamento. O poder que muda não é quando eu estou no meio da movimentação, com todos falando a mesma linguagem, se balançando na mesma frequência. Mas o poder, ele vem para mudar o meu dia a dia na empresa. O poder, ele vem para mudar o meu dia a dia aonde eu estou passando. Você consegue entender? Porque algumas vezes nós vamos falar, não vale a pena ser cristão para aquele colega de trabalho. Algumas vezes nós iremos falar, não vale a pena ser cristão para aquele vizinho. Às vezes nós vamos falar, não vale a pena ser cristão por aquele companheiro lá no trânsito, por aquele indivíduo. Mas o poder do Senhor, ele virá justamente para nós vencermos o nosso dia a dia. Deus tem coisas para a nossa geração, mais ousadas e mais poderosas do que Ele fez com Elias, do que Ele fez com João. Você crê nisso? Você acredita que Deus, ele não está preso no que Ele fez com Elias? Deus, ele não está preso no que Ele fez com João, o que Ele fez com Jeremias, o que Ele fez com Isaías? Mas aonde estão os Elias de Deus da nossa geração? Aonde estão os Isaías de Deus da nossa geração? Aonde estão os compromissados? Aonde estão aqueles que estão com o seu coração ardente? Porque as pessoas acham que viver para Deus é pedir baixa na carteira e ficar preso dentro de um quarto buscando, e não é. Davi era escravo no Egito. E olha o que ele fazia, recebeu o decreto que não podia nem orar, não tinha culto. E a diferença não está em você se alojar, em você ter uma identidade missionária, uma identidade pastoral. Não é sobre o título, tira a identidade e coloca um título de missionário ou um título pastoral. A diferença não está porque você consegue orar o dia todo, porque o poder é manifesto justamente na minha vida diária, no meu cotidiano. Nos problemas, nas transições, nós somos chamados para ser o remédio da nossa geração. E não é um remédio paliativo religioso que não nos leva a lugar algum.
Não é um remédio religioso que tem versículos memorizados, ou uma música, ou uma oração cansada com as palavras repetitivas quando alguém tem problemas. Ou simplesmente uma palavra positiva como, eu vou orar por você. Porque milagre não tem dia, nem hora, nem lugar marcado. É sobre conectividade, é sobre você estar aberto para o que Deus está falando, é sobre você viver o sobrenatural. Hoje pode ser uma noite do sobrenatural. Basta alguém aqui dentro com uma vontade e sabendo que o Senhor Ele pode fazer. Basta alguém aqui dentro acreditando com convicção e entendendo a sua identidade. O problema é que quando essa palavra vem, a primeira coisa que nós ministramos para nós, a primeira coisa que nós ministramos para o ambiente, a primeira coisa que nós ministramos para as pessoas do nosso lado é: eu não estou pronto para isso. Eu não sou digno, eu não sou merecedor. Porque você acha que o merecimento ele vem se você abrir mão do teu trabalho, você começar a jejuar 40 dias. Você acha que o merecimento virá se você fizer alto jejum, se você for um guru, se você for um Buda, se você for um monge, seja lá qualquer coisa que é zen, não está conectado a nada, só pensa naquilo do alto, não, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, que seja para a honra e glória do Senhor. O poder está justamente isso, em você fazer as suas atividades com o coração voltado ao Senhor. Igreja, é simples. A mensagem é simples, só que nós queremos dificultar. Nós queremos deixar mais complexo, queremos colocar em um nível inalcançável, porque são as desculpas que nós damos para dizermos que nós não conseguimos, porque precisamos mudar a nossa carga horária de trabalho, porque precisamos mudar os nossos hábitos, porque precisamos ficar alienado em um lugar e a partir disso as coisas virão por causa do meu merecimento, porque eu abri mão de coisas. A chave de tudo está no amor. A chave de tudo está quando você faz com amor. A chave de tudo está quando você faz com reverência. Quando você tem temor. Enquanto você estiver dificultando o reino, você não vai alcançar lugares. Porque tantos eventos proféticos na nossa geração passada e poucos na nossa. Porque tantos poderes sendo ministrados nos púlpitos, onde pessoas chegavam em uma cadeira de roda e saíam com a cadeira de roda erguida. Pessoas que largavam muletas, isso não segura ninguém em igreja, eu entendo. Milagres não seguram ninguém em igreja. Vamos lá. Mas isso fazia com que as pessoas respeitavam o ambiente. Isso fazia as pessoas respeitar o Deus daquela geração. Isso fazia as pessoas elas medirem as palavras quando fossem falar de alguém que era representante de Cristo, representante do reino. Agora somos apenas uma religião alastrada, que foi misturado com um pouco de política enfraquecida, onde tem muitas pessoas amarguradas e magoadas, procurando a referência para poder se ancorar nessa pessoa e achar que essa pessoa o levará para algum lugar. Quando na verdade o evangelho é simples, quando eu tenho um amor colocado nele. Quando na verdade o evangelho é simples, quando eu entendo a necessidade do meu próximo, quando eu entendo que o evangelho é simples porque eu amo a missão que Deus me deu. Mas precisamos declarar todo dia: a igreja está fria. Precisamos declarar todo dia: não é mais como antes. Precisamos declarar todos os dias que as coisas estão só piorando, estão indo de vento mal a ruim. A chave que precisa ser mudada é aqui dentro. Antes de eu querer mudar uma igreja, antes de eu querer mudar uma cidade, eu preciso ser mudado pelo Senhor. Eu preciso ser transformado pelo Senhor.
Eu preciso entender que todo o meu conhecimento não é nada. Quando você vê um Paulo cheio de conhecimento, com um currículo lindo, aquele homem ficando 3 dias cego, esperando que alguém obedeça ao Senhor e vá até a casa onde que ele estava e coloque a mão sobre ele, ele volte a enxergar. E ele entende que ele precisa ser mudado pelo Senhor, que ele precisa passar um tempo de caverna, que ele precisa se agregar e se jogar aos pés de Jesus para que ele seja transformado, mudado, independente do que está acontecendo. Quando Paulo foi chamado, ele não ia ganhar um microfone e uma igreja grande para cuidar. O que ele ia ganhar era uma crucificação. O que ele ia ganhar era o corpo dele sendo espedaçado. O que ele ia ganhar era várias chicotadas. Hoje em dia você não suporta que o irmão te ignore numa rua e você já é suficiente para você mudar de igreja. Você não suporta que o irmão não te cumprimente no trabalho, é o suficiente para você abandonar Cristo. Basta alguém falar de você, já é o suficiente para que você vire as costas para Cristo. Como que nós podemos viver os mesmos milagres que aquele povo viveu daquela época? Com um evangelho tão ralo, um evangelho tão fraco, um evangelho tão pobre, as pessoas elas não querem acreditar. Eu estou falando de você. Não dê glória a Deus, fala misericórdia de mim, Senhor. Nós precisamos entender aonde nós queremos chegar. Precisamos entender até onde nós estamos dispostos. Não é sobre Deus arrancar tudo, fecha a porta de emprego. Ai, Deus fechou tudo, bloqueou tudo, aí eu consegui. Para com isso. Se você está naquela empresa, tem missão lá. Se você está naquela faculdade, tem missão lá. Você não adora porque você não gosta de adorar. Vocês estão comigo? Quer dizer, você nunca parou de adorar. Você trocou a adoração. Talvez a adoração agora é sair com os colegas de trabalho. Talvez a adoração agora é ficar em casa adorando os seus problemas. Talvez sua adoração agora é as suas novas conquistas. Talvez sua adoração agora é dizer que o povo daquele lugar ficou para trás, que o seu nível agora é outro. Você nunca parou de adorar. Você mudou a adoração. Porque somos seres adoradores, somos seres criados para poder adorar. Vocês estão comigo? Vamos lá. Aonde está a falha profética? Está na igreja? Ou está nos pais proféticos? Aonde está a falha na nossa geração? Está naqueles que foram passar o bastão para nós e falharam? Ou é a igreja atual? É necessário nós analisarmos, porque nós não estamos vivendo um tempo profético, mas sim um tempo patético. Aonde que, de algum jeito, está sendo introduzido. As pessoas elas acham que profético é um ambiente que você está ouvindo músicas, levantando a mão e falando o nome do Senhor. Mas a adoração, ela é uma esfera. A adoração, ela tem cor. A adoração, ela tem cheiro. A adoração não é um lugar. A adoração é um espírito. Nós só conseguimos adorar nesse ambiente. E nesse espírito nós conseguimos transmutar. Conseguimos fazer uma transição da alma, uma transição para o físico. Você consegue adorar lá naquele trabalho? Ou a adoração sua só tem em um lugar? Só em um lugar você consegue adorar. Vamos lá. Deus não depende de um homem, de um momento, para poder fazer as coisas acontecerem. Mas o homem depende de Deus. O homem depende de Deus se ele quer alcançar, se ele ama a geração dele. Você ama a sua geração? Primeira pergunta que eu tenho para você. Você ama as pessoas que Deus colocou para poder circular com você, para poder trabalhar com você? Deus confiou em você, aquele colega de trabalho.
Deus confiou a você, a sua mãe. Deus confiou a você, os seus filhos. Deus confiou a você, os seus vizinhos, os seus colegas. Ele confiou a você. Você consegue entender? O que foi liberado a você, Deus liberou destinos proféticos. Aí talvez você fale, eu sou tão pequeno. Talvez você fale, não, mas eu não consigo. Deus está querendo te tirar da tua pequenez. Vamos lá. Tem uns espíritos que estão pairando sobre os lugares, sim. Às vezes nós ficamos preocupados com o espírito de Jezebel. Mas o espírito de Jezebel só é poderoso onde tem um Acabe. Vocês estão comigo? O espírito de Jezebel só é poderoso onde tem um Acabe. Porque quando nós entendemos a nossa missão, quando nós entendemos quem somos, quando nós entendemos o que realmente Deus está fazendo, um espírito de Salomé é muito mais poderoso do que um espírito de Jezebel, porque é um espírito de Jezebel evoluído. É um espírito de Jezebel que sabe entrar e sair dos lugares. É um espírito que sabe se envolver com aqueles que estão juntos. Quem são os inimigos do tempo profético? Quem são os inimigos do tempo profético? Vamos lá. Os maiores inimigos do tempo profético são os próprios profetas. Quem são os profetas da nossa geração? Pergunta para a pessoa do lado, você é profeta? O problema são os próprios profetas. Então vigia, toma cuidado com aquilo que você está ouvindo. Vigia, toma cuidado com aquilo que você está deixando entrar no seu coração. Aqueles que estão cantando músicas, eles estão cantando profecias. Você precisa entender o que você está ouvindo. Você precisa entender o que você está indigerindo, o que você está comendo, o que você está alimentando. É necessário você saber o que você está carregando de fato, para onde você está indo e da onde você está saindo. Como Israel se tornou cativo, aonde aqui no texto que nós estamos lendo. Teve uma grande guerra e eles ficaram cativos. Alguém chegou e traiu eles e eles rapidamente foram tomados a cativo? Não, foi um profeta. Foi um profeta que começou bem. Um profeta que desde criança ele recebeu uma visão. É um profeta que recebeu um tempo preciso de 7 anos de crise. E era 7 anos no Egito. Esse profeta começou muito bem. Esse profeta era José. Foi ele que levou aquele povo para o cativo. Vocês estão comigo? Vamos lá. Cuidado com as profecias que você anda ouvindo, porque aquilo que não te liberta te cativa, aquilo que não te liberta te aprisiona. Ele ficou apaixonado pelo Egito. Quando ele chegou lá, ele se casou com uma mulher egípcia. Quando chegou lá, ele teve filhos egípcios. Agora ele começou a viver a cultura egípcia. Alguém que era altamente conectado com Deus, ele perde a conexão. Aquele que tinha poderes proféticos de Deus, agora ele se perde. A Bíblia diz que agora ele tem uma taça das revelações, porque ele se perdeu no meio da caminhada. Vocês estão comigo? Era 7 anos. Era apenas 7 anos. Ele introduziu 70 pessoas lá dentro. E ele pregava sobre o Egito. Ele agora era governo, ele agora estava mandando, estava comandando. Você vê um homem que ele fica atordoado. Você vê que ele faz uma armadilha, porque o José que foi para o Egito, não é o mesmo José que recebe o pessoal de Israel no Egito. É um José mudado, é um José que faz uma armadilha. É um José que está amargurado, magoado, é um José que está confuso. A Bíblia diz que ele grita no meio do palácio para todos ouvir, porque ele está amargurado. Depois que ele faz a armadilha. Vocês estão comigo? Existem profecias e profecias.
Tem pessoas com relacionamento todo torto. E está esperando alguém dizer: eis que eu te digo que eu vou restaurar a tua casa. Eis que eu te digo que Deus vai mudar o quadro. Não. É Deus que está falando, é alguém com um sentimento um pouco mais aflorado. É Deus que está falando, alguém que tem uma sensibilidade em ler corpos, que está falando algo para poder agradar o egoísmo dos ouvintes, para uma escravidão. O que os profetas estão liberando sobre a sua vida e aonde você está. Você consegue entender? José, ele se contaminou durante o período que ele estava vivendo. José, ele ficou contaminado pela cultura egípcia. E agora, no lugar dele liberar, dizer: olha, Deus falou que seria 7 anos, nós 7 anos acabou. É necessário a gente voltar, é necessário a gente retornar. Mas não, ali estava bom demais. Ali estava cômodo. E aquele povo foi vindo, aquele povo foi ficando, aquele povo começou a viver aquele tempo de escravidão quando eles observaram. Eu gosto quando alguém diz assim, que o pecado faz você gastar mais tempo que você estava disposto a gastar, faz você ir mais longe do que você estava disposto a ir, e faz você gastar mais dinheiro do que você estava disposto a gastar. Ou seja, tudo era apenas uma passagem, tudo era apenas um tempo. Quantas pessoas começaram: não, eu vou trabalhar assim, 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 porque é só um tempo. E quando foi ver, acabou. Quando foi ver, morreu. Quando foi ver, a família se acabou. Não tinha mais comunicação com os filhos cresceram, não teve a presença do pai. Sim, sempre teve lá os melhores tênis de marca, sempre teve o videogame do ano, sempre pôde ir assistir os filmes de lançamento e aos melhores parques, mas nunca teve um pai. Nunca. Vocês estão comigo? Você vê um José que ele se perdeu no propósito. Você vê um José que se perdeu no tempo profético. Aí Deus vai lá e muda o profeta. Ele traz um profeta chamado Moisés, que já é diferente. Você não vê em momento algum José acessando as esferas espirituais. Você não vê em nenhum momento José falando com Deus tete a tete. Você até ouve dizendo: e Deus estava com José. Mas você não vê José lá diante do monte, as nuvens, os trovões, Deus se descarregando para poder falar. Mas você vê o Moisés entrando agora na linha, e é um Moisés que agora acessa as esferas espirituais. É um Moisés que acessa a 4ª dimensão. É um Moisés que ouve a voz de Deus. É um Moisés que fala e as coisas acontecem. É um Moisés que através dele os milagres acontecem. Você consegue entender? É diferente, a esfera é diferente. Essa geração está acessando muitas áreas emocionais e poucas áreas espirituais. Quem aqui já ouviu a voz de Jesus? Quem aqui já entrou no mesmo ambiente que Jesus, sentou na cadeira e entendeu que Jesus estava ali? Eu não estou falando de um pensamento positivo. Eu não estou falando de apenas você achar que Ele está. Eu estou falando da pessoa real dele. Estou falando do Jesus ressurreto, glorificado. Estou falando do Jesus que morreu e ressuscitou. Não estou falando do Jesus que as pessoas inventam. Não estou falando do Jesus preso nas Escrituras. Não estou falando de um Jesus preso no crucifixo. Estou falando do Jesus que, quando ele anda dentro do ambiente, tem um barulho das sandálias dele. Estou falando de um Jesus que, quando ele chegou no ambiente, ele tem um perfume, ele tem uma voz. Eu estou falando desse Jesus. Aí fica essa geração que não consegue entrar no secreto para conversar com Jesus. Aí tem essa geração que não consegue. Ora por problema, ora por sonho, mas não consegue querer ter a intimidade, tem medo. Sobe tu, Moisés, no meu lugar, deixa eu aqui. Com os meus complexos, deixa eu aqui com os meus medos, deixa eu aqui com a minha incredulidade. Afinal, eu sou gospel, afinal, eu sou crente.
Se necessário falar que sou, eu sou. Se não, deixa eu aqui na minha. Cadê aqueles crentes? Não é pela roupa, não é pela Bíblia gigante ou pelo terno cheio de botão. Não é pela roupa social na praia e um sapato. Não é por causa de um véu sobre a cabeça. Não é porque fala outrora, certa feita. Mas é porque do brilho do Espírito Santo. Ah, brilho do Espírito Santo. O brilho no olhar, a paz no falar. Ou traz o terror. Sim. A Bíblia diz que Paulo era conhecido como aquele que estava colocando a cidade de ponta cabeça. Ele não veio trazer paz, ele trazia uma mensagem que transtornava, trazia uma mensagem que mudava o campo, mudava as esferas. Você consegue entender? É nessa dimensão, é nessa direção que nós estamos sendo chamados para nós andarmos. É nessa geração que nós somos chamados para tocar. Só que mesmo assim, Moisés falhou, José falhou, Moisés falhou. Por que esses homens falharam? Vamos lá, já chego no ápice da mensagem e nós concluímos. Esses homens falharam porque a Bíblia diz lá no livro de Malaquias, capítulo 4, verso de número 6, que nos últimos dias Deus mandaria alguém com o espírito de Elias, que converteria o coração dos pais dos filhos, os filhos nos pais. Por que não é o coração de José? Por que não é o coração de Moisés? Por que não é o coração de Isaías? Por que não é o coração de Jeremias, Ezequiel, Daniel, homens que viram o Senhor, viram a face do Senhor? Homens que viram anjos, tiveram visões. Homens que conversaram com Deus. Por que não Eliseu, que recebeu uma porção dobrada, o dobro do poder de Elias? Por que não Eliseu, que o ministério dele parece que se alavancou muito mais? Mas por que Elias? Porque Elias fez uma coisa que estes homens não fizeram. Elias, ele fez escola profética. Elias, ele fez discípulos. E a mensagem, eu quero que você entenda que ela começa aqui. Cadê os seus discípulos? Cadê os seus discípulos? Quem você está influenciando? Quem você está, de alguma maneira, trazendo para perto de Jesus? A quem você está ensinando? A quem você está liberando o poder de Deus? Quem está te ouvindo? Você é referência para quem? Essa é toda a diferença. Eu gastei muitos anos da minha vida ensinando teologia para vocês. Sim, me preparava, trouxe todo o conteúdo para vocês. Liberei sobre a vida de vocês. Quem aqui já estudou teologia comigo? Pode levantar a mão. Uma galera, certo? O que vocês fizeram com o ensinamento que vocês receberam? Cadê os seus discípulos? De quem você está cuidando? Quem você está conversando aqui dessa igreja, ensinando alguma coisa, pelo menos daqui? Aqui nós não temos ministério do homem, porque não tem nenhum homem com a calça suficiente para dizer, eu quero amar os meus irmãos. Aqui não tem o grupo de mulheres, porque não tem uma mulher suficiente para poder dizer, eu amo essas mulheres e eu vou pagar o preço por elas. Aqui não tem grupo de jovens, porque não tem uma pessoa suficiente para poder dizer assim, eu amo esses jovens, eu quero cuidar deles. O único grupo que tem aqui hoje é o grupo infantil. Que mesmo assim, esse dia eu falei, gente, por favor, alguém pode, por favor, ajudar, porque senão a gente vai fechar o grupo infantil. Não apareceu uma pessoa para mandar uma mensagem. Eu não sei por que a gente é a igreja. Para isso aqui, se reunir no domingo e na quarta-feira? Vocês estão ocupados demais.
Dá vontade de dar shalom e sumir na braquiara. Que evangelho raso. Eu não fui chamado para isso. Fui chamado para quê? Para fofocar? Chamado o quê? Para contar mentira? Chamado para quê? Para ser operário naquela fábrica lá que você nem é nenhum dos melhores lá, é um dos mais problemáticos. Cadê o glória a Deus? Toca na pessoa do lado, profético ou patético? Você vê um homem como Karl Marx, um comunista diabólico, que pegou 6 pessoas, só 6, analfabetos e letrados, e ensinou, e olha a desgraça que é hoje. No mesmo tempo que Elias foi levantado, no mesmo tempo que outros profetas foram levantados, começou também Sócrates, começou outros e outros líderes que foram levantados, através da filosofia, e esses homens estão fazendo discípulos até hoje, em escolas, faculdades, porque o poder, ele vem no discipulado. A nossa geração, ela não vai se perder por causa de sinais, ela vai perder por falta de instrução. O povo não quer mais ouvir, tem evangelho no meio, tem Jesus no meio, ela já sabe de tudo. Elas assistem série, elas assistem filme, elas têm página no Instagram, elas escutam músicas, são formadas em teologias, são formadas em calvinismo, sabem tudo sobre teologia. São covardes, não têm coragem de conversar, afinco, mas têm coragem de opinar e desabilitar pessoas, desabilitar pregações. O que vocês estão fazendo com o ministério de vocês? O que vocês estão fazendo, igreja? O que vocês estão deixando como legado para a próxima geração? Daqui a um tempo eu sei quantas mensagens estão ficando naquele site. Não é sobre a visualização de hoje. Mas eu sei que amanhã alguém faminto vai pegar essas mensagens aqui que nós estamos pregando. E ela vai ativar uma geração. Por favor, essa mensagem não era para uma pessoa de longe. Esses dias eu recebi uma mensagem de um cara lá da Austrália, dizendo que nos assiste. Essa mensagem alimenta tanto eles e você está aqui, às vezes não perde um culto e ignora. E ainda critica o que eu estou pregando. Alguém que atravessa o continente, do outro lado, sendo alimentado. Porque é sobre fazer discípulo, ir por todo mundo e pregar o evangelho, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É fazer discípulos, não é evangelho para si. Não é sobre uma troca de chave, não é sobre um tempo novo, não é sobre apenas você ouvir algo, não é apenas você tomar ou comer da ceia, mas é sobre você carregar o poder de Deus, é sobre o poder do discipulado. Não adianta sair do Egito, se o Egito não saiu de dentro de você. Porque eles saíram do Egito, mas quando chegaram no deserto, no meio do culto, eles olharam assim, que saudade das cebolas, que saudade dos couves, que saudade dos peixes. Que saudade, cara, Deus estava com eles, tinha uma nuvem que protegia eles, tinha maná que caía do céu, mas eles estavam preocupados com o tempo de escravidão. Vamos lá. Moisés, ele foi um discipulador terrível. Moisés, ele levantou 2 líderes, guerreiros. E você não vê uma linhagem. Eliseu, ele era servo de Elias, mas ele não era discipulado, mas ele não era discípulo de Elias. Ele adquiriu o poder dobrado de Elias, mas não adquiriu a sabedoria de fazer discípulos. Você vê um discípulo dele que estava próximo, o cara rouba, o cara atrai ele.
Você só vai conseguir fazer discípulo se você conseguir ouvir pessoas. Você só vai conseguir fazer discípulo se você amar pessoas. Você só vai conseguir fazer discípulo se você parar de se importar só com a sua esfera. E começar a se importar com as esferas das pessoas que estão à sua volta. Você está entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo o que está vindo sobre o Brasil? Assim como está vindo esse forte poder dos céus. Mas também está subindo um tempo. O que está acontecendo, você não está percebendo? Vamos lá. Vou reduzir aqui para a gente ir embora. Vamos lá. A gente vê um homem como João, que vem com o espírito de Elias. Ele se vestia como Elias, ele comia como Elias. Ele tem discípulos, sim ou não? Sim, ele tem discípulos. Alguém algum dia questiona o Senhor? Por que os discípulos de João, eles ficam de jejum, ou seja, ele tinha discípulos, ele influenciou. Igual o João. Não tem nenhum nascido de... Você consegue entender? É sobre o discipulado, é sobre você liberar esse tempo profético na vida das pessoas. A Bíblia fala sobre um rei, lá no livro de Reis, que ele vem e libera um decreto sobre o povo de Israel. Olha, a partir de hoje eu estou liberando um decreto, eu vou querer de vocês a prata, eu vou querer o ouro, a mulher de vocês, os filhos e filhas. Está falando sobre sistema. Quando fala de prata, o que é que ele está falando? Está falando sobre imposto. Quando ele fala que vai querer a prata, ele está dizendo, olha, nós agora vamos tirar tudo que é de vocês. Mas eu vou dar para vocês, sabe o quê? Um salário mínimo. Vou dar para vocês um plano de saúde. Você está conseguindo entender? A prisão do sistema. Você trabalha, você diz que é livre, para você apenas adquirir uma cesta básica, conseguir pagar as contas da sua casa, se enforcar pagando um carro e conseguir um plano de saúde. Você está ali dentro do sistema, preso. Quando fala de tirar ouro, está falando de quê? Está falando ouro serve para você comprar. Ouro está falando sobre você ter patrimônio. Ouro está falando sobre você ter investimento. Coisas hoje que não tem. O que é que o comunismo faz? O comunismo, ele tira daqueles que poderia dar herança aos seus filhos, porque eles correram e buscaram para ter isso e dar herança, porque filho tem herança. O que diferencia o filho do escravo é o filho tem herança, o escravo não. Ou seja, está falando de você ter bens. Quero que você entenda, quando o destino profético ele vem, porque se você ignorar isso, você sempre vai ficar preso no sistema. Você sempre vai ficar rodando em círculo. Você sempre vai abrir mão de coisas, de lugares e de pessoas. Porque você vai ter que estar servindo o sistema maldito. Quantas vezes você não pode passar um final de ano com a sua família porque deu a sua escala de trabalho? Para você no final receber uma aposentadoria, seja lá o que for. Quando fala de roubar a mulher, quando fala de tomar a mulher, está falando sobre dignidade. Está falando sobre tirar a dignidade das pessoas. Está falando sobre você não ter aquilo que é direito seu. Está falando sobre você abrir mão de coisas, entregar aquilo que é seu. E agora, para a gente encerrar, quando fala de tomar filhos e filhas, o comunismo fala sobre a Escócia, por exemplo. Crianças de 6 anos, elas agora são consideradas como um gênero neutro. Como assim um gênero neutro? O pai não pode dizer, o meu filho é homem. Ah não, ele tem um órgão genital masculino, mas não quer dizer que ele é homem. Tem um teste que nós vamos entregar aqui para ele. A criança faz um teste. Se naquele teste dizer que ele tem traços femininos, então a partir de agora ele vai ter que ser tratado como uma menina. Não, mas você está impondo sobre a criança. É o sistema. Então você vai ser chamado numa escola, e aí você vai começar a ser reeducado para você aceitar o seu filho, que segundo o teste,
ele tem um sexo masculino, mas ele tem os traços femininos. Então, a partir de agora, ele vai ter que ser tratado como uma menina. Beleza, passou um tempo. Olha, você não está tratando, você está chamando seu filho por um nome masculino. Você está deixando ele com roupas de menino. Então, você vai ser preso durante 6 meses. 6 meses esse pai preso. Depois, quando ele volta para casa, ele tem que continuar tratando o filho. Se passou aquele tempo, o governo entender que ele continua tratando o menino como menino, ele agora vai ser tomado. E ele vai ser agora levado para um tipo de, vamos lá, um tipo de casa lá, onde que o governo vai cuidar. E o pai vai ter que pagar a estadia do menino lá até ele chegar na idade dele. Se necessário, vai chegar um tempo que vai ter que dar as pílulas para essa criança, para ela não sentir as emoções. Por exemplo, se é uma menina, para ela não ter menstruação. É isso que o sistema está trazendo. Você está conseguindo entender? Já tem vários países, pesquise. Já tem vários países que está implantado. Eu esqueci agora qual é o país que já baixou isso para 4 anos de idade. Comunismo, eu quero que você entenda. A nossa guerra, ela não é política. A igreja não tem um partido. A igreja tem um reino. Mas tem coisas que foi implantado pelo reino das trevas. Para poder tirar o poder da família. Para poder tirar o poder da casa. Para poder tirar os ensinamentos do Senhor. Deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. A igreja do Senhor, ela precisa levantar com os dias de milagres. A igreja do Senhor, ela precisa voltar aonde que os filhos vêm para a igreja, tem referência porque viu a manifestação do poder de Deus lá. Para quando chegar esse tempo de comunismo, elas não querem isso para a vida delas. Porque ela conhece o Deus. Ela conhece o Deus dos pais dela. Ela conhece o Senhor dos pais dela. Mas o que essas crianças estão ouvindo? O que essas crianças estão vendo? Hoje a gente teve aqui esses dias um assassinato, esqueci o nome do cara. O cara que matou ele era um cara cristão, era um cara conservador. E o cara foi para a faculdade, chegou lá, ele recebeu uma lavagem cerebral sobre o comunismo, e o cara deu um tiro na cabeça do... Você consegue entender? Você consegue entender o que está acontecendo? Como é que nós vamos resolver isso? A Bíblia diz lá no livro de 1 Reis, capítulo 20, se não me engano, verso 14, para a gente ir embora. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. Como vai vencer isso? Como vamos vencer isso? O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias de Faraó é que começou a batalha. Eu gosto da tradução que diz: os filhos dos príncipes. Ou seja, é a nossa geração que tem que se levantar. É a nossa geração que tem que dar uma resposta. É a nossa geração que tem que entrar nessa dimensão. O Brasil, eu quero que você entenda, o Brasil não está se perdendo, vou repetir, o Brasil não está se perdendo por falta de sinal. O Brasil está se perdendo por falta de instrução. O Brasil está se perdendo por falta de conhecimento genuíno. As pessoas estão com medo de pregar essas mensagens esvaziam a igreja. Nós precisamos se levantar urgente, igreja. Precisamos se levantar urgente. Você que pode, se coloque de pé. Vamos lá.